Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Oh, No. sorry. Nossa história começa do outro lado do oceano, em Essex, Inglaterra, onde Grace Millane morava em uma pequena cidade chamada Wickford. Ela nasceu em 2 de dezembro de 1996, filha dos pais amorosos David e Gillian. Grace cresceu como uma criança feliz ao lado dos 2 irmãos, Michael e Declan. O pai dela era dono de uma empresa de construção de sucesso e a família levava uma vida próspera graças a isso. Grace frequentou a escola de secundária St. Thomas More antes de se matricular na universidade e, em setembro de 2018, formou-se com sucesso na Universidade de Lincoln, concluindo uma licenciatura em marketing e publicidade. Enquanto estava na universidade, Grace trabalhou meio período para poupar dinheiro para poder viajar durante um ano após a sua formatura. E foi exatamente isso que ela fez. Era descrita pela sua família como uma pessoa divertida e criativa que gostava de pintar em seu tempo livre. Com uma família carinhosa, um diploma sólido e um ano de viagem planejado, Grace realmente tinha um mundo a seus pés. Ela tinha ambições de criar memórias para a vida toda e depois seguir carreira em marketing. Mas antes disso, como símbolo do tipo de pessoa que ela realmente era, ela cortou seu cabelo comprido e doou para uma instituição de caridade local especializada em criar perucas para crianças em tratamento contra o câncer. Depois disso, ela fez as malas, se despediu e embarcou em um voo para o Peru. Ela visitou a América do Sul por 6 incríveis semanas. Aproveitou o tempo, apreciou a paisagem e fez alguns amigos ao longo do caminho. Mas ela desejava mais. Então, em 20 de novembro, ela voou para a Nova Zelândia. Sua viagem começou na parte norte da ilha, onde ela ficou por 10 dias antes de viajar para Auckland, em 30 de novembro. As coisas estavam indo bem para ela. Ela visitou os pontos turísticos e atrações da cidade, mas não tinha uma agenda definida. Com seu próximo voo marcado para apenas 5 dias depois, ela aproveitou cada momento como se fosse o último. Mas agora era 1º de dezembro. O fim de semana tinha acabado de começar e o aniversário de Grace era no dia seguinte. Como estava viajando sozinha, Grace estava procurando amigos e usando aplicativos como o Tinder para conhecer novas pessoas ao longo de sua viagem. Lá, ela deu match com um cara nascido em Auckland, chamado Jess Campson. Jess mandou uma mensagem para Grace pelo Tinder e acabou convidando para tomar uns drinks. As respostas dela pareciam frias no começo, mas Jess continuou insistindo e, provavelmente por falta de algo melhor para fazer, Grace aceitou o convite e os dois se encontraram para tomar uns drinks no centro da cidade. Eles se encontraram no Sky City, um complexo de entretenimento no coração de Auckland. Lá eles se abraçaram antes de irem para o Hand Brooks Bar para tomar coquetéis. A conversa parecia um pouco sem graça no começo, mas os dois foram se soltando com o passar do tempo. Depois das primeiras bebidas, eles foram ao café mexicano para tomar mais coquetéis. 2 jarros de margarita e 1 de sangria, ambos pedidos e pagos por Jesse. Em seguida foram ao Blue Stone Room. A essa altura os dois já estavam realmente começando a curtir a companhia um do outro. Eles pediram cerveja e foram vistos conversando e rindo juntos, antes de se beijarem. Enquanto Jesse ia ao banheiro, Grace mandou uma mensagem para uma amiga em casa, na Inglaterra. Ela havia contado em particular para uma amiga, no mesmo dia, que Jesse era um executivo de uma empresa de petróleo, que pretendia se mudar para Londres nos próximos meses. Isso trouxe esperança para Grace, de construir uma amizade duradoura. Então, até agora, a noite estava indo muito bem, com algumas bebidas e uma nova amizade. Amanhã é seu aniversário. Você gostaria de ir para outro lugar mais privado? A resposta foi sim. Então eles foram para o apartamento de Jesse.
As câmeras de segurança capturaram os dois indo para o quarto do hotel de Jesse, que morava na esquina próxima, tendo um apartamento no Hotel City Life. Jesse colocou o braço em volta de Grace, enquanto eles entravam no saguão e depois no elevador até o andar do seu apartamento. Essa seria a última vez que as câmeras de segurança veriam Grace. E a mensagem de texto que Grace havia enviado a uma amiga mais cedo, essa foi a última vez que se teve notícias de Grace. No dia seguinte, era o aniversário de Grace, e ao amanhecer na Inglaterra, mensagens de texto e tweets inundaram o celular de Grace, mas nenhuma notificação foi entregue. Seu celular estava desligado, sua família e amigos começaram a se preocupar, e em seguida, a mídia também. O mundo não tinha ideia de para onde Grace havia ido, mas para aqueles mais próximos a Grace, sabiam que algo não estava normal. Nada justificaria o seu sumiço no dia do seu aniversário. Ela estava sempre em contato constante com sua família e amigos, mas nesta fase, ainda não descoberta, a pista final para o desaparecimento seria aquela câmera de segurança, aquele elevador e Jesse Campson. Jesse nasceu em 1992 e cresceu em Wellington, na Nova Zelândia. Sua infância foi conturbada. Quando tinha 9 anos, seus pais se divorciaram e sua mãe se mudou para o exterior pouco tempo depois. O resto de sua infância não foi especial, mas em 2013 ele saiu da casa da sua família após discussões prolongadas, com eles o acusando de roubar e mentir constantemente. Nos anos seguintes, ele se mudou para a Austrália e se tornou um trabalhador braçal, mas isso não deu muito certo para ele. Então, em 2013, ele voltou para Auckland. Nesse período, Jesse estava à beira do abismo. Ele se mudou para um pequeno estúdio no centro da cidade depois de uma briga com seus ex-colegas de quarto, que estavam cada vez mais preocupados com as suas mudanças de humor. Alguns dos seus ex-colegas chegaram a comentar o seu comportamento estranho, mulherengo e ameaçador. Os traços de Jesse revelam que na verdade era um mentiroso patológico e um maníaco compulsivo. Ele mentia ritualmente para todos ao seu redor. Para citar alguns exemplos, ele mentiu sobre ser um ator de rugby dos All Blacks, um playboy, um executivo do setor petrolífero e um membro de gangue. Ele alegou ter câncer e que seus pais estavam mortos. Ele mentiu que tinha um diploma de direito e se gabava de planos de comprar um restaurante à beira-mar. Mas Jesse estava longe de ser bem-sucedido. No final de 2018, ele havia deixado para trás uma série de empregos fracassados e apartamentos compartilhados, tendo sido demitido de seus empregos anteriores, como barman e assistente de venda, e perdido seu emprego mais recente como vendedor por telefone, no mesmo dia que conheceu Grace. Ele estava fora de controle, e infelizmente para Grace, ela havia caído nas garras dele. Infelizmente, Jesse matou Grace em algum momento no final daquela noite, em seu quarto, no Hotel Sky City, na véspera de seu aniversário. Câmeras de segurança capturaram Jesse saindo do seu apartamento na manhã seguinte, por volta das 8 horas, e poucos minutos depois, às 8h07. Ele foi visto entrando numa loja de suprimentos, The Warehouse, na Elliott Street. Lá ele comprou uma mala grande, antes de levá-la de volta para seu apartamento às 8h32. Ele foi visto novamente saindo de seu quarto de hotel para visitar um supermercado local e comprou alvejante, luvas de borracha e produtos de limpeza. Novamente às 10h33, ele saiu de seu apartamento mais uma vez, entrando em um táxi visivelmente angustiado para ir até uma locadora de veículos, onde pegou um Toyota Corolla vermelho antes de dirigir de volta para sua casa. A ordem lógica das ações seria livrar-se do corpo, não para a mente doentia de Jesse, que planejava e realizou mais um encontro no Tinder. Morar no meio de uma metrópole movimentada realmente não ajudou Jesse com seu crime. Câmeras de vigilância registraram uma grande quantidade de atividades nos seus dias seguintes. Isso incluiu ele estacionando o carro alugado às 19h30,
levando consigo o limpador de carpetes alugado para seu apartamento às 20h28 e devolvendo ele meia hora depois. Às 21h30 do mesmo dia, as câmeras de segurança flagraram Jesse levando 2 malas para fora de seu apartamento, ambas parecendo completamente cheias. Jesse transportou o corpo de Grace para o carro, onde viajou para Waimanhu, Auckland. Pela manhã, ele foi até uma loja de materiais de construção, a Wasten, e comprou uma pá. Depois de se livrar do corpo, Jesse voltou para casa, foi à lavanderia, limpou o carro e devolveu ele à locadora. No dia 5 de dezembro, jogou fora os itens restantes de Grace em uma lixeira no parque mais próximo. A essa altura, já faziam 4 dias que Grace tinha desaparecido e a polícia de Auckland estava no encalço dela. No dia 6 de dezembro, eles localizaram seu paradeiro no Sky City Hotel e lá estavam procurando por Jesse Campson. A polícia se encontrava no saguão do Sky City Hotel, momento em que Jesse chegou do shopping. Surpreendido pela polícia, Jesse tentou fugir, tentativa fracassada, e a polícia obteve êxito em sua captura. Ele foi levado para o interrogatório e sua casa, agora uma cena de crime, foi submetida a uma análise de evidências, usando um composto químico chamado luminol. Eles encontraram o sangue de Grace manchado no tapete. How did the evening pan out? Na sala de interrogatório, Jesse também não estava indo muito bem. Em sua primeira entrevista com a polícia, ele mentiu quando questionado sobre seu paradeiro na noite em que Grace havia desaparecido. Yeah, pretty good. 2 dias depois, Jesse mudou sua versão, indo mais próximo daquela que os investigadores se aproximavam. You've indicated that you're willing to speak to us about the events of last Saturday. Is that correct? Yes. Tell me what happened last Saturday. From the beginning? Did you kill Grace Mullane? Okay. Jesse Kempson, you're under arrest for the murder of Grace Mullane. Jesse Campson foi detido e preso. Após imagens das câmeras de segurança, dicas de moradores locais e dados do celular de Jesse, os investigadores finalmente encontraram o corpo de Grace em uma cova rasa a 50 metros de uma estrada rural no Parque Regional Whitetail Range, a cerca de 34 km de Auckland. Todo o país da Nova Zelândia ficou em choque. Milhares de pessoas participaram de vigílias por Grace. As autoridades policiais claramente angustiadas com a notícia e até mesmo a primeira-ministra prestou homenagem. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Enquanto estava sob custódia da polícia, foi descoberto que Jesse já tinha condenações anteriores por agredir sexualmente outra turista britânica, apenas 8 meses antes de assassinar Grace. Assim como faria mais tarde com Grace, Jesse levou sua vítima para o encontro do Tinder e depois para seu quarto de hotel. Ela lembrou os momentos angustiantes para o júri, deitada, paralisada e chorando de medo na cama enquanto era agredida por Jesse. Ela manteve o ataque em segredo até reconhecer o rosto do seu agressor no noticiário, após a morte de Grace. Ele também tinha sido condenado anteriormente por uma série de outros crimes contra sua ex-companheira. No tribunal, Jesse alegou que Grace tinha morrido de forma acidental após o encontro deles, e que tinha sido simplesmente um sexo violento que foi longe demais. O pai de Grace, que tinha voado da Inglaterra para estar presente no tribunal, olhou diretamente para Jesse, enquanto o detetive lia que Jesse havia tirado fotos do corpo de Grace e visto pornografia em seu celular logo após matá-la.
Os dados do celular também mostraram que Jesse fazia várias pesquisas naquela noite após o cometimento do seu crime. Essas pesquisas incluíram rigor mortis, o parque nacional em que o corpo foi deixado e aves que comem carne. Em 22 de novembro de 2019, Jesse Campbell foi considerado culpado pelo assassinato de Grace Millane. Os pais de Grace choraram ao ouvir o veredito. Jesse Campbell não demonstrou nenhuma emoção. Ele também foi condenado por 9 acusações de estupro, violação sexual, ameaça de morte e agressão. Jesse agora enfrenta prisão perpétua com pena mínima de 17 anos antes da liberdade condicional. O pai de Grace Millane disse mais tarde à mídia local e internacional que espera que a morte de Grace não impeça ninguém de realizar seus sonhos e viajar pelo mundo. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse caso, curta e inscreva-se no meu canal. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os casos. Você acha que as mulheres correm riscos em encontros pela internet? Muito obrigado e até logo.